E hoje, no bate-papo informal do agronegócio, estamos conversando aqui com o João Pedro Cuti Dias. Já chegou por aqui, é um prazer ter você aqui, viu, João? Bom dia, obrigado. A recíproca é verdadeira e está com vocês que estão nos assistindo. João, de volta aqui no Bom Dia Produtor. Vamos falar dos assuntos que foram destaque na última semana, né, João? E o assunto mais importante que o Brasil parou para falar sobre o atoleiro da BR-163, rodovia federal que liga o estado do Mato Grosso aos portos de Miritituba e também Santarém, no Paraná. Aliás, nós estamos aí com uma safra recorde que está sendo colhida nesse momento, mas o que está acontecendo agora? Está faltando caminhão e também está faltando armazenamento para a soja e para o milho. O ministro Blairo Maggi disse na última semana que houve quebra de contrato, que pode gerar multa de 11 milhões de reais com o atoleiro da BR-163. Qual a sua análise com relação a esse assunto? O que você pode falar para a gente? É uma demonstração inequívoca da incompetência que tiveram nos últimos anos na área federal, em todas as áreas, mas especialmente em infraestrutura. No governo Dilma, todos os anos eu escutava que o DENIT iria completar o asfalto até Miritituba, que é o porto no Rio Tapajós, e até Santarém, ia ficar pronto. Todos os anos, não ficou pronto. Acontece o seguinte, você pega um ano igual a esse, que está chovendo normalmente, na região amazônica chove nessa época, e chove muito. Você tem as empresas privadas acreditaram no governo que ia ficar pronto o asfalto. O que aconteceu? Fizeram 6 terminais hidroviários lá em Miritituba. As trade fizeram contratos para embarcar, trazer de caminhão da região produtora, especialmente do Mato Grosso, até Miritituba, por uma razão lógica. O custo do frete em condições normais custaria pouco mais de R$10 por saca para levar da região produtora de Sinop, Sorriso, até Miritituba. E agora não, agora está muito mais caro porque não está passando. E contra quase 20 para trazer para o Porto de Santos. Então, é muito mais lógico levar para Miritituba. Sim. Então, foi essa a razão. Então, o que acontece? Eles fizeram contratos com os terminais, contratos com as barcaças, contratos com os navios para embarcar. Não começou a chover. Você tem uns 90 quilômetros de estrada de chão, essa de chão não aguenta o fluxo de carreta pesada, carreta que leva 52, 53 toneladas de grãos por viagem. E o que aconteceu? Trancou, não chegou a soja até o porto, até Miritituba, não conseguiu embarcar. Cada navio parado, esses navios que o ministro fala aí, esses navios Panamax, carregam 60 mil toneladas, 70 mil toneladas, eles custam $40 mil por dia parado. Então, alguém tem que pagar a conta. Quem vai pagar a conta é o senhor e a senhora, que são produtores, que as trades, no fim, vão distribuir esse prejuízo com vocês na hora de comprar o grão. Mas por que esse asfalto nunca acabou? Por incompetência do DENIT. O DENIT contratava empresas, seguindo a lei 8666, que é pelo menor preço. Como você tem uma janela de 5, 6 meses para trabalhar, essas empresas teriam que ter capital, maquinário, gente para operar full time, tempo integral, 24 horas por dia, na época que dá para trabalhar, para fazer o asfalto. Não fizeram, está aí o caos que está aí. E nesse momento, qualquer ação lá é emergencial. Vem uma chuva forte, volta tudo a estaca zero, tem que fazer novamente. E outra coisa, o governo tem que ter um mínimo de bom senso, um mínimo de competência, segurar esses caminhões, não lá no atoleiro, segurar em cima, não segurar o embarque em Sinop, segurar o embarque em Guarantã, aquela região, ao longo da BR-163, segurar, porque não adianta chegar esses 800 caminhões por dia no atoleiro, vai ficar todo mundo parado lá, então não dá. E outra coisa, vamos pensar um pouquinho para o ano que vem. O ano passado não deu problema tão sério, por quê? Porque atrasou a colheita no Mato Grosso, porque caiu a colheita, quebrou a safra no Mato Grosso. Agora, esse ano, o Mato Grosso vem com 30 milhões de toneladas de soja e vem com 25 milhões de toneladas de milho, que vai ter que embarcar, possivelmente, uma grande maioria, por esses portos do Rio Tapajós. O que poderia ser feito agora? Eu imagino que nesse momento a única alternativa válida e a curto prazo seria trazer o nono BEC. O nono BEC é o Batalhão de Engenharia e Construções que fica sediado em Cuiabá. Ele construiu boa parte da 163, boa parte foi o nono BEC que construiu. Nesse momento, o nono BEC teria que ser chamado para poder atuar lá, pelo menos fazer 30, 40 quilômetros mais críticos, mais complicados, para que a gente não possa, porque em 2018, infelizmente, a gente tem que retratar essas mesmas imagens em 2018. Por quê? Porque essas empresas que o DENIT contratou,
dificilmente vão ter condição de fazer isso a tempo hábil. Então, nesse momento, eu acho que o senhor, a senhora que são produtores, teriam que fazer um esforço na comunidade, envolver o nosso ministro Blairo Maggi, que é uma pessoa que está lutando pelo setor lá em Brasília, para colocar o Nubank lá, para ele pegar ó, esses trechos críticos, e eles fazem, eles têm condições, eles têm know-how, tem gente capaz de fazer isso para evitar o problema ano que vem. Porque, caso contrário, mais uma vez, nós vamos dividir a conta com o produtor brasileiro. E, Antônio, isso não é privilégio da 163, não. Se você olhar Goiás, Tocantins, olhar outras regiões de Mato Grosso, você vai ver o mesmo caos, especialmente nas rodovias estaduais. Por quê? Porque os estados estão quebrados, não tem recurso, não tem nada, não alocam recurso, não fazem o trabalho de manutenção na época que precisa fazer. Você tem regiões... Hoje, na região do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí, muitas vezes quem faz a estrada, os produtores, eles fazem. Eles vão lá, pegam os caminhões, pegam patrola, pegam para carregadeira e eles vão fazer o processo, porque não passa. E nas regiões de fronteira agrícola, você não tem armazéns a nível de produtor, poucos têm capacidade para, eles precisam, atende uma parte da sua demanda, mas tem que estar embarcando sempre para poder abrir espaço para o que está chegando. Teria que se preocupar muito hoje nessas regiões de fronteira agrícola, no sentido de, pelo menos durante o período seco, fazer um mínimo de manutenção, para que pudesse ter trafegabilidade na época de chuvas. Qual que seria o período ideal para estar mexendo nessa rodovia? A partir de abril até outubro, mais ou menos nesse período você consegue trabalhar razoavelmente. De outubro a abril, é isso difícil. Aí que nós estamos vendo. Não adianta, ninguém mexe em estrada de chão com barro, vira uma zona. Então, nós estamos vivendo hoje, o que nós estamos colhendo hoje é a incompetência dos anos passados, ou seja, não fizeram o que tinha que fazer, o setor privado investiu em armazém, investiu em terminais hidroviários e agora estão com esse problema na mão, tendo que realocar contratos que estavam previstos ser embarcados por Miritituba e transferido a carga ou em Barcarena, ou Manaus, ou Santarém, para Santos e Paranaguá, porque não tem condições de chegar o grão lá. Ô, João, um dos assuntos também da última semana foi o Plano Nacional de Sanidade Animal. Um dos grandes desafios do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é finalizar neste ano a criação do Plano Nacional de Sanidade Animal, que entre as medidas a serem incluídas constam a avaliação de serviços veterinários estaduais e também a intensificação de emergências sanitárias. O que esse plano pode prever de mudança para os próximos anos? O Brasil é o maior exportador de carne bovina, disputando com a Índia em primeiro lugar, disputa com os Estados Unidos em primeiro lugar em aves e já é o quarto lugar, mas com tendência crescente a ocupar um espaço maior na suinocultura. O grande problema hoje no mundo chama-se barreira sanitária, ou seja, tem países que não compram carne do Brasil porque no Brasil não está livre da aftosa, como o caso do Japão, Coreia do Sul, etc., carne bovina. Também criam barreira para a carne suína. Então, a questão hoje básica para o setor, para todos nós brasileiros que vivemos do agronegócio, é que nós temos que ter capacidade de enfrentar os problemas sanitários. Porque hoje no mundo você não tem mais fronteira, os animais se deslocam, as pessoas se deslocam. Vamos pegar a questão aviária, por exemplo, que o grande medo que nós temos no Brasil hoje é a gripe aviária, que até hoje não tivemos nenhum foco. E a gripe aviária, quando acontece, ela bloqueia as exportações do país onde está ocorrendo isso. Os Estados Unidos, que disputa com o Brasil o primeiro lugar na questão de exportação de carne de frango, ele ficou proibido de exportar para alguns países, tipo China, que é um grande consumidor. Por quê? Porque deu focos de gripe lá na região deles, em Iowa, em Illinois, no meio oeste americano. Então, é importante isso. É importante que os estados sejam capacitados e que o governo federal também participe desse processo, bancando recursos, capacitando as equipes veterinárias, porque a parte operacional normalmente é o Estado que faz, não é o MAPA, não é o Ministério da Agricultura, é o Estado. Cada Estado da Federação tem o seu órgão de defesa sanitária. Esse plano, tem muitas mudanças com esse plano? Olha, ele tem que estar pronto, o Brasil tem que estar pronto, se houver uma emergência sanitária, o que fazer na hora? Isso aí não pode ter burocracia, tem que ser imediato. Surgiu um foco, nós temos que estar lá, isolar a área, ter recursos para indenização dos produtores, ter um seguro, ter um fundo para atender isso aí.
ou tem que ter laboratórios capacitados para dar análise a curtíssimo prazo, fazer uma análise do fator patogênico, seja vírus, seja algum outro micro-organismo, para você ter ação. Olha, surgiu o problema, na mesma hora está lá, equipes rápidas que podem mobilizar, e aí os estados têm um papel importante, porque é o estado que vai ter a primeira linha de frente na batalha contra o problema. Você tem que ter um fundo para atender essas demandas, tem que ter um fundo para indenizar os produtores, ou seja, é importante, eu acho que o mapa está no caminho certo, tem que fazer mesmo isso. Perfeito. João, obrigado pela participação. Bom trabalho vocês. Até amanhã. Amanhã você vai estar aqui? Deus quiser. Até mais.